7 meses atrás, o Bolsonaro estava lidando com a derrota na eleição. Tava doidão. Tava doidão. Aparecia chorando, aparecia berrando. É ou não é? Você sabe disso, você lembra. Se você acompanhou o noticiário, você lembra, né? E tudo isso, cara, tem a ver com a apreensão do celular do Mauro Cid. Eu vou mostrar para você. Na ocasião, essas reações extremadas, assim, do Bolsonaro pareciam estranhas. Mas agora tudo faz mais sentido. Vem comigo que você vai compreender. O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho 4, é o cara de confiança meu. Cid, aquele assunto com o Putin é assim. Aquele assunto com o Joe Biden é assado. Ó, 7 meses atrás, Bolsonaro perde a eleição, demora para aparecer, daí começa a vir a público e o estado mental dele não parece, assim, normal. Lembra quando ele apareceu ao lado do Datena e tava berrando e o discurso era desconexo? Uma hora tá reclamando do drone. Lembra? Eu não posso ir na piscina porque o drone vai atirar em mim. Tem sniper na minha motociata. Uma coisa assim meio paranoica. Daí a paranoia o medo de tomar tiro já vira o medo de ser injustiçado. E no meio sai isso aqui, ó. Olha só. É muito mais fácil estar do outro lado do balcão. Do lado daquele cara que tá no Supremo e tá no TSE. Tudo cadetando contra mim. Alexandre de Moraes, né? Claro. Acabou de me dar uma multa de 20 mil reais, porque eu reuni com embaixadores aqui. Reuni com embaixadores aqui, ele pôs os embaixadores dentro do palácio, contou um monte de mentiras sobre a urna eletrônica. E é um negócio que, porra, é doideira a gente já ter esquecido disso, tá? Não, assim, foi mais um dos crimes do Neston de crimes administrativos que ele cometeu, né? Ali tinha 1001 crimes e você podia escolher um. Né? Porque essa reunião com os embaixadores foi uma das coisas mais vexatórias que aconteceu, porque ele falou para os caras, não, vai ter bolo. Né? Não tem nem precedente na diplomacia brasileira. Não tem nem. Não tem. É um ataque contra a soberania brasileira vindo do presidente do Brasil. Ué, eu acho. Você chegar para gringo e falar, minha eleição está roubada, meu país não sabe fazer eleição. Isso é ridículo, isso aí me desrespeita. Vamos lá. O Fachin se reuniu com embaixadores também. E a política externa é privativa minha e do Carlos França. Não é do Supremo e não é do TSE. É o tempo todo usando a caneta para fazer maldade, tentar me tirar de combate, desgastar. Já desafiei o Alexandre de Moraes que vazou. A quebra de sigilo telemático do meu ajudante de ordem, que é um crime que esse cara fez. Vocês viram isso? No meio dos embaixadores, do drone, que eu juro que entra nessa conversa, do tiro de sniper na motociata, tem isso. Tá puto porque pegaram um celular de um ajudante de ordens. Hã? Interessante, né? Volta ali. A quebra de sigilo telemático do meu ajudante de ordem, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho 4, é o cara de confiança meu. Cid, aquele assunto com o Putin é assim. Aquele assunto com o Joe Biden é assado. E esse cara consegue pegar isso tudo para ele. Tem que ver as contas particulares da primeira... Tá, deu. Meu ponto ali é esse. Ele toca no assunto celular do Mauro Cid e ganha um impulso ali, tá? Aquela foi a primeira apreensão, depois teve a segunda, né? E entre a primeira e a segunda ele não desativou o backup. Coluna do Guilherme Amado. Polícia Federal celebra Cid não ter desativado o backup de celular entre primeira e segunda apreensão. Então aí as informações, fica o comentário do meu risonho e alegre comunista João Carvalho. Cara, o chanceler alemão Konrad Adenauer, ele falava uma frase muito bonita, né? A inteligência humana possui limites, a estupidez não. Né? Tem hora, meu amigo, que o grau de flagelo darwiniano, ele é assustador. Né? A pessoa que tem o seu celular apreendido, né, uma primeira vez pela Polícia Federal. O cara tá no celular, criando um rol probatório gigantesco contra si mesmo e contra todos aqueles que estão ao seu lado. E aí devolvem o celular para ele. E ele fala, não, vamos continuar como tudo tá aqui, porque tá sussa.
ele merece as coisas que acontecem. Eu volto na dancinha de horas se não são as consequências das minhas próprias atitudes, né? E isso vem, gente, a gente tá aqui rindo de uma coisa que é absurda, de uma coisa que é patética, mas isso vem, gente, de uma longa certeza de impunidade. Isso vem de uma pessoa que é filho de um general que viveu toda uma ditadura, que a ditadura terminou com anistia ampla, total e irrestrita para todos os crimes cometidos. Essas pessoas sabem muito bem qual faceta da justiça que vai aparecer para eles e qual faceta da justiça que vai aparecer para o pobre, que vai aparecer para a mulher, que vai aparecer para o negro, que vai aparecer para o periférico. Então ela parte do pressuposto da sua completa imunidade. É bizarro para nós o grau da estupidez de não cometer certos cuidados mínimos, mas só é bizarro para nós porque a gente não vive nesse mundo mental. Gente, se eu ou você deixarmos de pagar a nossa conta de energia, eles cortam a nossa energia e a gente não tem mais energia em casa. Nós estamos falando de gente que tem dívidas gigantescas com o Estado e que não pagam e depois renegociam elas por 10, 15%. Nós estamos falando de um país onde a lista dos 500 maiores devedores da Receita Federal é a mesma lista dos 500 maiores receptores de isenção fiscal por parte do Estado. Você bate as duas listas e vários nomes estão ali encabeçando as mesmas listas. Ou seja, nós estamos falando de um sistema que privilegia essas pessoas em um ponto em que elas acreditam que nada acontecerá nunca, porém até o dia em que acontece. Porque esse mesmo sistema, gente, se preocupa com a manutenção do sistema. Ele não está nem aí para quem é o maquinista. O que importa é que a locomotiva continue andando. As pessoas que de fato vão se locupletar, muitas vezes não são os operadores que estão ali no meio. Esses operadores caem para que as pessoas que estão por trás deles não caiam. A gente tem que entender isso também. Agora, que é assustador, porque nós estamos falando, gente, de pessoas que trocavam mensagens por escrito e mantinham backup de lado a lado. Não é que o Cid manteve o backup. Todo mundo que é pego tem o backup pronto. Se perigar, os caras mandaram imprimir e deve ter alguns que ainda emolduraram pela casa alguma das mensagens. Sabe, é um rolê quase do Ea Nazir. O cara tem orgulho e exibe as reclamações que são feitas contra o seu cobre de baixíssima qualidade, sabe? Então, assim, é assustador e é bizarro, mas ainda assim é um fenômeno que a gente consegue socialmente entender como ele funciona. Gente, vamos só lembrar aqui que a Vaza Jato inteira poderia ter sido evitada com o Telecurso 2000 de informática, né? Nós não estamos falando aqui de gente que foi hackeada pelo Hackerman com o bracinho cruzado na série de televisão. Nós estamos falando de gente que loga publicamente em qualquer computador de esquina e deixa aberto toda a conversa com um libelo probatório pronto para ser usado contra a justiça. Nós estamos falando de gente que é apreendido o celular pela primeira vez e mantém um backup para garantir que na segunda tenha também. Sequer teve o trabalho, não foi necessário de se pedir um mandado para se buscar junto ao mainframe do WhatsApp. Não foi preciso. Por quê? Porque ali dentro tinha tudo. E essas pessoas escrevem porque elas têm certeza que absolutamente nada aconteceria com elas. Só que agora vai cair um por um. Tá batendo um vento nesse castelo de cartas e cada um que cai puxa o próximo. Eu reitero que nós estamos diante de um momento que vai ser o show de delações premiadas.
Porque esse pessoal, à medida que eles vão sendo abandonados, eles se apercebem de que não existe nenhuma solidariedade do lado de lá, e eles falam, já que não tem solidariedade do lado de cá, não haverá do lado de cá também. E aí o que eles vão fazer? Eles vão fazer um acordo com o Ministério Público e vão falar assim, olha, eu tô aqui enfrentando uma pena de X anos. Você não me dá 2 anos com sursi, eu vou lá no fim de semana, pago uma cesta básica, se eu te entregar o fulano e o ciclano? Aí a Polícia Federal fala, olha, fulano eu até sabia que tinha um pezinho junto, mas o ciclano também? Claro, e aí entra o ciclano na jogada. Aí na hora que vão falar com o ciclano, ele fala assim, então foi o fulano que me entregou, né? E às vezes ele aponta uma terceira pessoa, a Polícia Federal fala, claro, foi ele sim. Você tem alguma coisa dele para nos dar? A gente melhora a sua pena. E na hora que vai ver, gente, tá a quadrilha inteira, um apontando o dedo pro outro. Nós estamos diante de um momento que é só o começo. O que ainda vai sair desse covil de serpentes tem veneno para matar gente demais ali. Então eu acho de coração que não é esse o primeiro momento. Mais do que isso, sobre o Bolsonaro ali naquele momento estava no desespero. Por quê? Porque ele tinha certeza mais absoluta e renitente que ele ganharia com o pé nas costas, que foi um leve desvio de um propósito que aconteceu no primeiro turno e que o uso que ele fez da máquina pública seria o bastante. Vamos lembrar aqui, gente, que nunca houve uma eleição tão bizarramente alterada pelo poder público. A Polícia Rodoviária Federal foi instrumentalizada para não permitir a votação de centenas de milhares de pessoas. A máquina pública foi sangrada. A mudança que se teve, por exemplo, no mínimo do mínimo que vinha sendo distribuído durante a pandemia, foi dada de forma eleitoral e eleitoreira. Todos esses crimes foram cometidos com o TSE, com um bracinho cruzado, vendo acontecer. Por quê? Porque ele já tinha visto acontecer isso uma primeira vez. Gente, se tivesse tido uma análise na primeira eleição de Bolsonaro e Mourão, da campanha que foi feita, dos crimes eleitorais que foram cometidos, tinha se impugnado a chapa. Houve uma opção política por não fazê-lo. Porque toda vez que o capitalismo perde lucro, ele aperta o botãozinho de emergência dele, que é o fascismo e o protofascismo e todas as suas manifestações. Isso não é uma excrescência do sistema. Isso é uma das margens do sistema para a qual ele navega constantemente. Só que na hora que o Bolsonaro perdeu, a realidade bateu na porta. Esse homem é perfeitamente consciente de tudo aquilo que foi cometido durante o governo dele, e ele sabe muito bem que a cadeia de provas é tão grande e tão extensa que ela se torna impossível de ser deletada, de ser apagada como um todo, e que é só uma questão de tempo até que alguém chegue numa coisa. Né? A questão do Bolsonaro perdendo por causa do Zé Gotinha é muito análoga, se a gente for pensar, à questão do Al Capone. Chegam no Al Capone pelo imposto, mas a partir do imposto se desmonta todo o resto. Por quê? Porque quando o primeiro cai, ele puxa o outro, que puxa o terceiro, que puxa o quarto. Era só uma forma de qual das milhões de frontes diferentes que ia chegar. Aconteceu de ser com o cartão de vacinação, mas podia ter sido com dezenas de outras coisas diferentes. Então agora a gente vai ver este momento aonde isso vai ir numa escalada cada vez melhor, né? E de fato é um pessoal de um despreparo gigantesco. E a gente tem que lembrar, gente, que a esmagadora maioria dessas pessoas foram capitaneadas a posições do primeiro escalão federal que antes elas não ocupavam.
Nós estamos falando de gente que não era gente que eram raposas velhas da política, que se prepararam loucamente para isso. Não. Mas houve uma ocupação disso como nunca dantes houve nesse país. O Brasil tinha mais militares no primeiro, segundo e terceiro escalão durante o governo do Bolsonaro do que em qualquer momento da ditadura militar. Então, esse tipo de gente que entrou para fazer o quê? Entrou para expropriar o Estado. Foi política de terra arrasada. Citando o Salles, passaram a boiada.